assim, às vezes eu mostro algumas coisinhas pros outros ali, só pra ver, tipo, quando tem alguma cena que eu quero passar alguma emoção específica e tal, ou então uma piadinha mesmo, pra ver se o negócio que vai funcionar. E também, às vezes, quando eu preciso pedir dicas ali de como eu posso fazer alguma imagem, alguma cena. Porque às vezes tem alguma coisa ali que você tem a ideia na cabeça, mas você não sabe como executar ela. Ou então você imagina que possa ser feita ali de um jeito, e aí você acaba tentando ver e não funciona como você gostaria. Sim, é verdade, é verdade. Isso é verdade. Também o que me faz pensar, assim, quando você começa a escrever uma história, tem alguma receita que você segue, assim, tipo, eu escrevo tudo que eu pensei, ou eu primeiro faço uns rabiscos. Passo a passo. Tem um passo a passo, assim, ou ele depende muito da sua inspiração? A verdade é assim, ó, eu sempre, isso aqui é uma dica, inclusive, que sempre faço o roteiro ali por escrito antes, pelo menos o argumento da história, tipo, aquela base, o que vai ser colocado ali e tal. A partir daí, você vai detalhando mais. Tipo, você escreve ali sinopse e aí você vai detalhando o que acontece. Porém, e também você ir fazendo rascunhos pra você ir imaginando a cena e tal e vendo como é que ela vai funcionar. Porém, no meu caso ali, isso aí pode variar muito pra pessoa, Já teve histórias ali que eu literalmente escrevi o fim antes do começo. Às vezes escrevo ali às vezes tem a ideia ali uma coisa ali, o final, aí depois você tem que escrever o resto. Então você escreve o começo, meio, fica meio enterrado no final. Eu já tive vezes ali que eu comecei, inclusive uma história que eu tô preparando, uma coisa, eu comecei literalmente ali do meio pra frente. Aí depois o jeito ali que vai terminar e o começo, tô me arranjando aqui, mas por agora tá fechado ali pelo menos essa parte. Legal. Mas também. Mas o ideal é sempre começar ali por escrito. Escreve e faz rascunho. E pra quem ainda não conhece muito esse mundo de fazer uma história e tal, você podia explicar, assim, simplificadamente, como que é um argumento? O que seria o argumento? Porque você falou, começa fazendo o argumento, mas às vezes as pessoas, elas não sabem o que seria isso. No caso, o que é a motivação ali da história, é a base ali, o que vai acontecer, por exemplo, vamos pegar ali um exemplo aqui do filme Velocidade Máxima, por exemplo. O argumento ali do negócio ali é o terrorista que tá com... Ele tá lá, ele colocou a bomba ali no ônibus ali e tentar fazer, e o policial tem que impedir que esse ônibus acabe explodindo. Essa é a ideia central. E depois tem aquelas ramificações que vem ali depois da história. Tipo, tem o drama da mocinha lá que entrou no ônibus e ela teve que acabar dirigindo ali. Teve os outros passageiros ali. Tem todas aquelas partes paralelas. Sim. Então seria como um pequeno resumo da história, mas o que motiva a história a acontecer, né? Uma coisa assim. Sim, é o que fazer a história acontecer. Legal. Aí, pessoal, essa dica é muito boa, viu? Então, quando vocês começarem a escrever alguma história, quiser inventar alguma coisa assim, comece pelo argumento. Eu acho que o argumento vai dar uma boa direção mesmo. Sim. E aproveitar que a gente tá falando desse processo criativo, né, tanto da produção quanto das suas inspirações, a gente falou da história, a gente falou do quadrinho, mas eu tô muito curioso pra saber, e os personagens que você cria, tanto os protagonistas quanto os outros personagens, quais são as inspirações pra criar eles? Os personagens, então. Os personagens, eu particularmente pego algumas referências ali e uns e outros estereótipos. No caso ali de Odiant especificamente, eu tentei juntar mais ou menos uns estereótipos de pessoas, mais ou menos. Tem o carinha um pouco mais esquentado, tem ali a pessoinha um pouco mais calma, tem aquela pessoa que é mais focada, aquele outro que é mais largadão ali. Tentar me juntando mais ou menos estereótipos e trabalhando individualmente cada um. Em Teacar também foi mais ou menos a mesma coisa. Legal. E nos dois projetos você criou os personagens antes da história ou a história e depois você criou os personagens? No caso foi os personagens e depois a história. Aí eu tracei mais ou menos a personalidade de cada um e tal.
tanto Eldarte quanto Teakar. E a partir daí, fui imaginando aquela coisa do ambiente ali que eles viviam, como eles iriam se encontrar e a história em si, o que eles iriam passar. Bonnie-chan falou, realmente, viajar é uma delícia, te faz ver tanta coisa diferente. eu fico pensando, né, porque a gente segue o Assir e a gente vê que Assir adora viajar, ele sempre tá mostrando fotos de muitos lugares diferentes e tal, e eu acho que essa experiência mesmo até de viajar, que você falou que é uma coisa que te motiva, mas também eu acredito que deve te dar muita história, né, tanto pra vocês querer criar uma história, mas até de você ver as pessoas às vezes e a partir do jeito como você vê as pessoas, você criar personagens conforme cenas e momentos que você viu nas suas viagens, assim, né? Sim. Inclusive, às vezes a gente também se inspira